Quem que faz a Vou, apresentação aí hoje? vou apresentar. Boa tarde. Boa tarde. É, Depois de um capítulo polêmico, com muitas discussões aí que reverberaram da última semana, entramos agora num outro capítulo mais assim, centrado em uma figura só, que é do Jean Renoir, capítulo chamado Landscape and Fiction. E apesar de ser um cineasta só, é um cineasta com uma trajetória de 45 anos, né? Então é um cineasta muito complexo e que não é só um cineasta. Jean Renoir são vários cineastas, assim, né? Dá para se dizer assim. Até ele foi dividido na sua biografia em três cineastas, que coincidentemente coincidem com três mulheres da sua vida. A primeira que fez ele iniciar a carreira no cinema, né? Porque ele entrou no cinema para arrumar um papel para essa primeira esposa, Catherine, como atriz. A segunda, que é a Margaret, que foi a companheira artística dele, assim, a montadora, né? E a última, a brasileira Dido, que foi a que acompanhou ele até o final da vida dele, que foi a que acompanhou o período mais pacífico, assim, né? Digamos assim. E aí, esse primeiro momento coincide com o cinema mudo. O... Depois, ele se engaja muito mais politicamente, né? Que a Margaret era uma ativista, né, de esquerda e tal. E então é interessante observar isso, assim, né, do Renoir, pensando, tipo, agora que a gente já viu uma boa amostra, assim, né, dos filmes dele. E aí também é interessante pensar como no The River o Pérez encontra um paralelo com as mulheres do The River com as mulheres da vida dele também, né? Então a gente já tem mais. Ele fala que, não sei se intencionalmente ou não, mas que a indiana, meio indiana, né? Era a última mulher, né? A Dita. Como que era o nome das mulheres? A Very, Harriet e Melanie. E aí cada uma tinha a que narra é a como se fosse a montadora, né? A Margaret, que é a mais intelectual, né? Artista, e a mais bonita é a primeira, que era, enfim, a que era a musa também do pai. E daí esse é um capítulo também muito interessante porque ele começa fazendo esse panorama histórico, mas aí depois ele vai pra um lado mais de analisar a pastoral na pintura, no impressionismo, vai vai pensar como essa relação com o pai, né, que enfim, ele era filho de um pintor monumental da história da arte, né, e como isso no primeiro momento não interferiu muito na vida dele, mas conforme foi passando os anos ele acabou cada vez mais sendo comparado, né, e sendo se identificando também, né? Ele filma um dia no campo, no mesmo lugar que o pai dele fez pinturas famosas lá, né? E aí ele até fala assim que esse olhar pictórico dele foi desenvolvido de uma maneira meio empírica, assim, da convivência com o pai, assim, né? De como o pai, no começo, quando ele era criança, falava, ó, isso aqui é bonito, isso aqui é feio. E ele foi desenvolvendo uma noção de beleza e quando ele ia enquadrar era algo natural para ele, porque ele já tinha construído, enfim, esse conceito subjetivamente, né? E aí isso passa para os filmes, principalmente para um dia no campo, de uma maneira bem bonita. E aí, assim, acho que talvez fosse legal a gente começar a falar do The River, né? Porque foi o filme que, enfim, a gente escolheu, porque na outra reunião que não foi gravada a gente falou muito do Um Dia no Campo, né?
e falou também da cadela, mas assim, é interessante também pensar esse contraponto de como ele se engajou muito, né? Você pega A Regra do Jogo, é um filme muito político, muito social, a cadela também, e nesse The River, essas questões são deixadas um pouco de lado, porque, enfim, elas estão lá, né? Porque você vê que é uma família britânica que está colonizando aquele lugar, que os indianos são meio que uma paisagem lá, mas as questões são outras, né? Acho que a questão é a vida e a morte se renovando, é aquele rio que perpassa por todas as relações dele, assim, e o filme é muito bonito, assim, é um filme... Ele passa essa sensação, assim, de uma maneira muito poética também. Enfim, fiz um apanhado aqui de tudo. Acho que é isso, assim, é difícil também fazer esse recorte. Acho que a gente pode começar falando, porque o cara tem 45 anos de filmografia, né? Então, vamos começar pelo The River, daí depois a gente pode voltar pro Dia do Campo, pode voltar pro Regra do Jogo. Pode ser? Pode. Pensar. Fala aí, Marcelo. Nós estamos tentando pegar de surpresa toda a reunião. Pô, eu gostei desse filme, hein? Pô, gostei. The River. Embora o Captain John seja um personagem assim, não pode ser repetida essa jornada dele em 2021. Muito, muito. Tem umas nuances. Porque assim, são crianças ali que se apaixonam por um tio que Um tio. mas o cara voltou da guerra. O cara já tio da guerra. esteve na guerra e elas se apaixonam pelo Captain John. São meninas assim entrando na adolescência, assim, bem na curva mesmo, assim. Tanto que eu acho que uma das meninas é mais nova ainda, a principal. Dá impressão, assim, pelo menos, de ter tipo assim 10 anos. Não, acho que uns 13. Uns 13, uns 13. E ela se apaixona pelo Captain John. E o Captain John, ele não sabe lidar direito com isso, com o amor dessas três meninas. Mas o filme é muito bonito pelo ponto de vista da principal. Ele tem uma poesia assim sobre estar naquele lugar e o rio tem um significado da passagem do tempo, desse ciclo da vida. Só que muito do que a gente até discutiu no capítulo passado do Eisenstein reverbera aqui, assim, como um contraponto. Porque dá para ver bem a diferença quando assistindo The River, que, embora o filme ele tenha uma temática, ele está tratando de algo, ele tem uma ideia clara sobre o que está sendo contado, sobre o que está sendo narrado, e ainda assim o filme escapa para muitos lugares. O filme ele é maior do que o próprio autor quer. Isso, e eu acho que isso faz parte de um querer do autor também, que o filme vá para muitos lugares. Tanto que eu fiquei pensando assim, se esse é um filme tanto da, esqueci o nome da menina da principal, tanto da protagonista quanto Harriet. tanto dela quanto do soldado da guerra. É um filme sobre a guerra, ou é um filme sobre a Índia? É um filme sobre, sabe, sobre essa mentalidade europeia, ou é sobre esse conceito indiano do fluxo da vida, sabe? Enfim, o filme ele vai se misturando, ele vai chegando em vários lugares, assim. É muito bonito, assim, como ele dá uma atenção para os personagens. O personagem do Kanu, acho que é Kanu, que é o indiano que vê o menino sendo picado pela cobra, assim, no final, quando ele aparece na porta da casa, só no rosto e no menino correndo. Por exemplo, nessa sequência que ele leva a menina para ver o corpo do irmão, que não sei se ele levou ela para ver o corpo do irmão, foi um pouco das duas coisas, assim. Ele ficou assustado com o que aconteceu, daí ele foge, daí a menina descobre que... Então o filme ele tem uma profundidade
que é difícil entender esses personagens. É difícil você delimitar quem eles são, as intenções deles. Sim. Um filme muito ambíguo e é muito bonito. E é muito rica essas relações, né? Não são relações simples, assim, Não são né? relações simples. Você não consegue enclausurar, assim, tipo, a relação do menino com o Canu, por exemplo. E aquele Sim. menino, ele é o único homem no meio de tantas meninas. Uhum. Daí ele morre, daí nasce outra menina. Uhum. Aí você fica assim. Eu não sei, pode ser uma armadilha você ficar tentando. Tipo, o que isso quer dizer, né? Aham, E, aham. é um monte de menina e ela dá uma ênfase nisso. A protagonista, quando ela tá narrando no começo do filme. Ela fala Sim. assim, é o único menino entre a gente. Nós somos todas meninas e ele é o único menino. E aí parece que elas estão num jogo perigoso, que elas estão na primeira paixão, e na verdade o moleque tá lá brincando com uma naja. É, e, e aí o moleque morre, até tem uma coisa meio assim. É, O e a filme Naja é tem, uma cobra, né? Tipo, uma cobra terrível, uma assim. parada fálica também, né? Tem isso. E tem uma coisa meio de sacrifício, assim, tem uma camada, assim, como se o moleque, tipo, tivesse É, sacrificado de alguma eu acho forma. que o roteiro e também a obra literária, né, que foi originado, tem uma coisa de morte e renascimento em todos os personagens, né? Todos os personagens passam por algum tipo de morte, algum tipo de renascimento, né? Seja tipo no final lá quando a Ruiva fica com o cara lá e ela perde, tipo, ela morre não a virgindade, mas esse Sim, sentimento, né? Tipo, e a outra de ver isso também, perde a inocência também, enfim, mas aí renasce outra coisa sim. e é todo permeado disso, né? Muito, Não, muito massa. e tem uma camada que o Pérez aponta que é interessante também, que o Renoir sempre não, né? Mas uma coisa que sempre falam dele sobre esse humanismo, né? Sobre essa coisa que ele tem, é justamente essa palavra, né? Fala do humanismo Uhum. do Renoir, e aí só que o Pérez contrapõe, que fala assim, não, por um lado sim, né? Tem esse afeto com os personagens, mas por outro lado eles não têm muitas escapatórias, assim. Não tem essa coisa de colocar o homem como o dono do seu destino, essa Sim, coisa assim como se o personagem, o arbítrio dele dominasse tudo, né? Tipo, o filme parece que ele dá umas coisas assim como se eles estivessem presos, de certa forma, alguns destinos, só que isso é dialético, não é uma coisa sim, só. Por um lado, eles têm as vontades, eles têm as suas ânsias, e por outro, eles estão presos nessa natureza que é maior do que a força que eles têm, enfim. sim. Eu achei um filme. Não, eu fiquei de cara, assim, não tinha visto. É, e Sinceridade. achei um filme muito. E também é interessante como é uma coisa que o Pérez fala desse abrir do cinema do Renoir sempre se abre para o mundo, assim, né? Ele socializa o espaço é, cênico, né? E isso também é uma. Ele se utiliza disso para questionar convenções, para mostrar que o mundo é assim, muito vasto e. Não, o que eu acho legal, assim, uma coisa. Isso não é do Pérez, assim, mas ele tem essa coisa mesmo da colonização, né? Essa camada, assim, tipo, dos britânicos estando lá, mas o filme não fica pedindo desculpa, assim. Não Não, não. é, não é esse tipo de filme. É, Sim. E isso é interessante, assim, sabe? Porque ele poderia ter essa camada, assim, e não Sim, tem, sabe? Enfim, aquele cara, se ele tem um aspecto opressor naquela fábrica, assim, mas o filme vai para outro lugar, assim. Ele até mais contempla os caras trabalhando ali, sim, numa dinâmica, assim, que é meio que uma dança, né? Os caras descalços, jogando aquelas cordas, enfim, do que o aspecto opressor daquilo, né? Dos caras sendo colonizados, assim. Embora é óbvio para quem está assistindo que tem isso, que a gente sabe dessa sim. realidade. Ele consegue historicizar esse momento, assim, né? De uma É, maneira que você, tipo, ah, beleza, sim, mas, tipo, o filme não é sobre isso, né? Tipo, sim, se o filme fosse sobre isso, seria outro filme. sim. Enfim, daí a gente vai conversando aí, porque tem bastante coisa.
Passo a palavra para André Sturmer. É o Eisenstein, você, hein? É um... Tá doido pra falar. Eu não tinha visto o Rio Sagrado também. Eu vou fazer uso da expressão de Marçal, meu amigo. Fiquei de cara com o filme também. Cara, ele é um filme que me lembra uma reunião que a gente fez antes da gente entrar no Material Fantasma, que é um filme que o Adriel trouxe do Vincente Minelli, aquele Sam Came Running, que tem uma coisa de... É uma história de amor ali, mas essa premissa simples, ela tem um rio ali embaixo que é muito complexo de transmitir em sensações, né? Tipo, em transmitir em significados. Eu acho que tem... No Rio Sagrado tem uma coisa muito forte, que é algo que o Pérez assinala, mas ele não se aprofunda, porque ele vai para outros lados depois. Ele não fala tanto desse filme em si no capítulo. Fala bastante do A Day in Country, né? Num Dia no Campo. Ele fala até mais do Rio Sagrado quando ele está fazendo na primeira metade, ele faz uma biografia da vida do Renoir, né? Conta umas curiosidades ali do cineasta, tipo, da vida dele e tal. E ele fala que teve um momento na carreira dele que ele se exilou, o Renoir, que ele teve que sair da França, porque tipo, não concordou, obviamente, com a França sendo invadida pelos nazistas, um dos poucos que ele assinala, mas ele não voltou depois. E esse é um filme com produção americana, de um diretor francês consagrado, já feito na Índia. E eu acho que tem, em todo o filme, uma espécie de olhar, a princípio eu diria estrangeiro, mas eu acho que tem uma coisa do olhar de um exilado, que eu fiquei pensando assim, que é tipo... No Captain John tem uma coisa assim, né? Sim. Tem nesse personagem, sim, acho que tem direto, né, tipo, nessa relação. Ele é um exilado, tipo, da guerra, né, ele vai ser um exilado em qualquer lugar que ele for, como ele mesmo fala, né, tipo, ele dá a entender numa conversa que ele tem no final com a Melanie. Eu vou para qualquer lugar, vou do Peru à China, tipo, e eu vou ser a mesma pessoa, vou ser um homem com uma perna só, eu sou um exilado. Mas acho que tem nesse olhar, o filme é narrado por uma menina, né, tipo, uma adolescente britânica branca no meio da Índia, e esse olhar dela para as coisas, tanto do país onde ela está, quanto para o Captain John, esse amor desabrochando, esse lugar que ela está, e o olhar que o filme vai lançando para as coisas, eu acho que tem um pouco do olhar de um exilado, que é um olhar tipo, que tenta se fazer presente, se comungar com esse lugar, com as pessoas que estão por ali, mas meio que falha nessa comunicação, assim, sabe? Tipo, isso não é uma coisa, não é um demérito do filme. Eu acho que, tipo, uma das coisas mais bonitas que ele tem a oferecer é, tipo, a frase que o próprio Pérez assinala, tipo, no fim não do capítulo, da fala do Sagrado, ele fala, a Melanie fala pro Captain John, tipo, cara, o que a gente vai fazer, sabe? O que a gente vai fazer? E ela fala consent. E tem uma coisa de resignação, tem uma coisa de enfim, tô sendo bem metafórico aqui, tipo, tentando buscar uma espécie de explicação pro filme que realmente ele escapa, assim, pros lados. Eu achei muito interessante uma coisa que o Adriel falou antes da reunião ser gravada. Gostaria que ele falasse um pouco mais sobre isso depois, mas acho que tem a ver que é, tipo, é um filme mais dramático, não é? Assim, dentro dessa diferenciação que o Pérez faz no capítulo anterior, em que ele fala do Renoir, tem uma coisa um pouco mais dramática nesse filme do que narrativa. É uma coisa que o Adriel falou e me pegou meio desprevenido, assim, mas, enfim. Disso que o Marçal falou do menino, eu acho que todos os homens, né, no filme tem uma espécie tem uma coisa de uma falta neles, não tem? Tem um cara que não tem um olho, esse cara aí, o capitão não tem a perna, o outro fala, tipo, o pai da Melanie fala para ela, meu, eu sou meio... O que eu faço, sabe? Você quer casar com a Neil?
O anime ele pode te dar coisas muito boas, mas o outro pode te dar outras coisas. Ele é meio tem uma falta nele também. E a falta da esposa também, né? Falta da esposa. Ele sente muito. Sim. E o outro, que é o menino, ele é premiado com a falta da vida, né? Tipo, ele é o único cara que tem um contato direto com essa cultura indiana. Tipo, ele quer encostar com uma cobra e ele morre. Tipo, as meninas ficam presas naquela casa. Presas não, tipo, às vezes as palavras são mais duras, assim, mas elas ficam dentro daquela casa, elas passeiam pelos lugares ali, meio que sempre tem uma empregada que é indiana de olho nelas, o cara lá, o sábio, que é meio que o caseiro ali, também de olho nelas, tanto que quando a Harriet, que tem uma espécie de simbolismo com a Henriette do Indiano Campo, também no próprio nome, quando ela foge pro rio, desculpa, não o mar, quem vai atrás dela são barqueiros indianos, né? E quem vai atrás dela para avisar os barqueiros para tipo tirar ela, salvar ela daquele lugar é o próprio Canu. E de fato, né? Esse menino, como o Marcel falou, ele tá nessa relação de morte. Ele não diz uma palavra, se não me engano, no filme, mas ele não guia a Harriet pro corpo. Acho que ela meio que descobre sozinha ali. Mas ele tá sempre com como é que é o nome do menino? Acho que é Canu. Não, do menino inglês. Esse é o nome meio tipo assim. Bergs. Bergman. Não é Bergman. Enfim. Berg. Berg. Eu não acho fazer uma metáfora. É uma brincadeira. Não, esse menino, ele tá tanto na morte como, tipo, no resgate depois, não é? Não é ele que resgata, tipo, esse, sabe, é o Capitão John, mas ele tá meio que ali, assim, sabe? Achei um filme muito complexo, tipo, muito complexo até de olhar, tipo, uma confissão aqui, tão complexo de olhar sem o Pérez, porque, tipo, ele não fala tanto do filme, ele fala mais do Um Dia no Campo, que fica mais fácil pra gente comentar, mas o Rio Sagrado, acho que dos filmes que a gente viu, né, tanto na reunião anterior quanto nessa, pra falar do Renoir, cara, tipo, é um filme grandioso, assim, né? Ele tem uma coisa do Terra, me parece, assim, que é no Terra o Pérez fala que é um filme que faz montagens paralelas, traça tramas paralelas a partir do micro indo pro macro. E aqui também, né, tipo, essa família inglesa exilada, mas não exilada, morando na Índia, e ele vai para coisas que é primeiro amor, que primeira desilusão amorosa, morte, vida. Quando eu acho até que lá no final do filme, quando as três recebem a carta do Captain John, o filme não fala isso, mas eu enxergo como tipo, esse cara mandou carta para nós três aqui, sabe? Meio que morre esse amor que era o motivo do filme, tipo, permeava a trama do filme, permeava os conflitos do filme, o conflito da Harriet com a ruiva mais velha, que beija o Captain John, e meio que morre esse amor ali, tipo, elas deixam as cartas no chão e nasce o bebê. Tipo, tem essa coisa de nascimento e morte, que ele fala bastante do rio, né, como esse fluxo da vida, enfim. Depois a gente pode falar mais, estou curioso para ouvir meu amigo Adriano. Então, o capítulo fala bastante do... Que nem o Renato falou, ele faz essa... ele fala do cinema do Jean Renoir, né? Primeiro esse cinema político, principalmente... o Renato falou que dividido em 3, mas eu sinto que o capítulo mais divide em 2 mesmo, que é um cinema político dele. 3 é a biografia dele, né? Ele até fala o nome do cara lá, esqueci. Sim. Ele divide entre o Pérez, né? Divide entre esse cinema mais político, engajadamente político dos anos 30, que para o Pérez tem ali filmes que são dos maiores filmes do século XX, assim, que foram produzidos por Jean Renoir nos anos 30, que ele fala no capítulo, né? Que é A Cadela, que é A Regra do Jogo, que é
Um Dia no Campo. E aí ele também toca nesse The River, que daí já num segundo momento despolitizado do Jean Renoir. Né? Uma vez que o Jean Renoir, a esquerda até achou que o Jean Renoir traiu a esquerda, porque ele saiu da França e não voltou mais, e tampouco se interessou a voltar a fazer filmes engajadamente políticos, né? E aí, nesse contexto, ele fez o The River, que a gente estava comentando aqui. E é um filme muito bonito, assim, muito bonito mesmo. E ele é um filme que ele não... que ele parece que tem uma confiança na imagem maior do que os filmes dos anos 30, né? Ele não politiza a imagem, porque no Jean Renoir fala que o Pérez fala que Jean Renoir nos filmes dos anos 30 claro, havia ali uma historinha, mas essa historinha estava permeada por uma melancolia das questões de classe, né? Das questões de, por exemplo, um dia no campo é uma história de amor ali, de um dia onde uma menina que veio de Paris se apaixona por um barqueiro ali, eles têm um romance, porém a questão da classe ali, né, ela é muito forte, ela pauta o filme, ela pauta a trama mesmo. Enquanto no The River, a questão de classe, como vocês estavam falando, ela é... O Pérez até fala isso, parece que o filme ele traz uma melancolia disso, dessas questões sociais. As questões sociais estão ali e me parece que elas permeiam um filme de uma certa melancolia. Porém, o filme, que nem o Marcel falou, não pede desculpas e não está ali para isso. Assim, ele está ali se interessando numa questão humana, ele está ali se interessando naqueles personagens, naquele contexto, e aí eu acho interessante que esses filmes dos anos 30, e o Pérez gosta disso, do Jean Renoir, eles chamam muito a atenção para o artifício da imagem. O artifício da imagem é até mais importante que a imagem. Ele abandona completamente isso, assim, no The River não existe o artifício da imagem, existe a imagem e só, sabe? E são imagens muito bonitas, assim, é uma coisa ostensiva de tão bonita assim, porque é um filme já colorido, né? Ao contrário dos filmes deles nos anos 30, e usa as cores de uma maneira maravilhosa, assim. As cores são absolutamente vibrantes, assim. E o Jean Renoir fala, né, no meio do capítulo ali, segundo Pérez, que ele está mais interessado no humano, está mais interessado nessas questões, né, nessa ternura de viver a vida, assim. Inclusive, como o Marcel falou ali, chamam ele de humanista, porém, para o Pérez, e eu achei isso interessante, ele não é um humanista, porque o humanista é quase que uma crença de que o humano é maior que tudo e o humano consegue, e o humano conquista. E do Jean Renoir não é bem isso, assim. Às vezes o humano ele não é maior do que o que está em volta dele. Ele vive a vida dele. Mas aí, assim, os planos são muito mais fixos, né, no The River do que nos filmes dos anos 30. Aí tem toda essa questão, inclusive, falou, se você fica na metáfora, eu acho que você erra o propósito de ter visto esse filme um pouco, assim, embora ele tenha metáforas e seja inteligente, mas politicamente tem essa coisa, assim, do Capitão John, que é um cara que ele tem uma perna a menos por causa da guerra e ele fica se torturando por causa disso, né? Se torturando que o mundo não é perfeito. E aí, como o Nando falou, num belo momento, a menina fala para ele fala assim, o que a gente pode fazer em relação a essas nossas incapacidades, essas nossas limitações? Ela fala, aceite, não brigue com isso. E é quase que uma postura que o Jean Renoir vai ter nesse cinema pós-político dele, assim,
já não é um cinema que quer brigar com o mundo, mas é um cinema que quer, como ele fala naquela cartinha que está no capítulo também, trazer mais amor, por mais que isso seja, parece um clichêzinho assim, mas é isso, assim, ele achou que propor um pouquinho dessa humanidade para o mundo era o melhor que ele podia fazer, inclusive politicamente. E é isso, aí o filme vai longe aí, tem essa questão do até que ponto, eu realmente não sei se a gente tem ferramentas para dizer se é ou não, assim, se o The River é realmente uma metáfora do Jean Renoir, como o Pérez aponta, assim, que o Capitão John, que é esse cara exilado, que é esse cara sem pátria, que é esse cara um pouco melancólico com as coisas do mundo, assim, e que chega num lugar e ele é meio que... ele encanta três meninas muito diferentes uma da outra, que seriam as três Uhum. pavimento ou não. Talvez Sua tem, internet tá sim, meio mesmo ruim que aí. não tem nem pensado nisso. Repete aí, Adriel, que você tá meio gravando. Eu não sei até que ponto essa metáfora do Jean Renoir com as mulheres, ela realmente se aplica de uma maneira proposital no The River, né, que é o Capitão John, que é o cara exilado, que é o cara melancólico, e Sim, que ao sim. mesmo tempo é o centro de gravidade dessas três meninas tão diferentes, assim, que daí seriam as mulheres dele, né, É do uma Jean Renoir. leitura só, né? É uma leitura e é uma leitura bonita, assim, agora é difícil ainda mais o conhecimento que a gente tem do Jean Renoir, que não é tão da vida dele, né, tão profundo assim, até que Sim. ponto é verdade ou não. Mas é bonito, assim, e aí é isso, gosta mais do filme, realmente da questão do filme, é quase você se deixar levar, assim, como aquele cara fala no meio do filme, assim, do cara que pulou da ponte, mas não morreu porque ele se jogou, ele se jogou e saiu nadando, bonito. E é meio que um filme sobre se jogar na vida como ela é e aceitar que você vai morrer, aceitar que as coisas são falhas, aceitar que o mundo é complicado, assim. E eu acho que até politicamente o Jean Renoir achou que talvez essa postura de vida, dessa leveza, pudesse politicamente melhorar o mundo, assim, inclusive. Uhum. Mais até do que essa militância que ele tinha antes. Não sei. É, A gente, de todos os filmes do Jean, ô Adriel, saudades do Zoom. Fala aí, Renato, você tinha levantado a mão. Eu só queria esperar o Adriel voltar pra falar. Só tem que repetir. Oh, tem uma curiosidade que eu fui ver o Pera, IMDb desse filme. E vai é, mudar de lugar, spa. deixa eu falar aqui, senão eu vou esquecer. Fala. Depois, curiosidades. Não, isso aí é só pro final. voltei? Voltou. Você tava bem travando. É... Não, só comentando em cima do que você falou, Adriel, eu acho que tem esse. No The River, não deixa de ter essas questões. Questões. Ele não nega a política, assim, né? Do filme. Só que ele também não faz nada, assim, né? Acho que as questões estão lá, assim, né? E já nos outros filmes, né, dos anos 30, ele tem um sarcasmo, tem uma crítica, né? E ele, por muitos anos, não foi entendido, né? Então, acho que ele, tipo, e depois ele teve que se exilar, e aí nos Estados Unidos ele teve também uma desilusão com o sistema americano, não se adaptou lá com o esquema de produtor, querer ficar tipo, falando o que ele tinha que fazer. E até, enfim, teria que ver os filmes americanos para comentar melhor. Mas aí acho que tem essa coisa toda, esse caldeirão para ele chegar lá na Índia, e aí ele, tipo,
vou fazer um filme aqui. Eu tava lendo aqui, ele fala que ele chegou lá na Índia e ele quis fazer um filme que não tivesse... Como é que é? Que não tivesse elefante e nem caçadas de tigre. Essa era a proposição dele, assim. A galera retrata a Índia como se fosse só isso, quero fazer um filme diferente. E aí também, acho que o Pérez fala isso, que tem um aspecto meio de home movie nesse filme, porque ele teve que, usar a equipe indiana, que era uma equipe menos qualificada, assim, né, digamos, tecnicamente. Então ele desenvolveu uma paciência, e aí tem a ver também com a história que vem do romance. E falo isso para mostrar que são várias questões que amadureceram esse Renoir para ele se Renoir, digamos assim, se afastar um pouco da política, né? Então, aí eu estava lendo também dentro desse PDF aí do Banco do Brasil que tem o texto do Glauber, né? Daí ele, enfim, o Glauber narra o encontro lá com ele, já mais velho, ele já com 70 anos, e aí ele passa um filme dele da década de 30, sei lá, e aí ele fala assim pro Glauber, espero que nos seus filmes as pessoas não demorem 30 anos para entender o que você quis dizer, que nem acontece comigo. Tipo, eu lancei o filme, e hoje as pessoas reveem seu filme, só que 30 anos depois, né? Então, agora que elas entenderam a fina ironia. Então, acho que tem essa coisa de uma incompreensão ao longo dos anos que foi meio que fustigando, e também o cara amadurecendo como pessoa, né? Mas fustigando esse aspecto mais árido da personalidade dele nos filmes, né? Que tinha muito. Se assistir a Regra do Jogo, é um filme bem... Que o ambiente estava muito quente, né? Igual 2021, tá muito quente. Então você faz um filme e aí parece que tá falando, sabe? Não, e não é bem isso, mas daí você acaba reduzindo, as leituras reduzem o filme. Aí, às vezes, por mais que o Renoir fale que demorou 30 anos, ele também acaba sendo influenciado por essas questões. Sim. Não, e até isso, o filme ser muito aberto ao mundo, né? E, enfim... não, desculpa, pode terminar de falar. Não, eu acho que não. Tipo assim, você pega uma cadela, por exemplo, a mão é bem mais pesada mesmo, assim, no discurso. Ainda assim, o personagem é muito rico, ele tem uma poesia, mas você vê a diferença mesmo no The River com a cadela, por exemplo, assim. Tanto que uma das coisas mais difíceis, assim, de ver nos filmes sendo bem feito é você trazer esse sentimento meio do fatalismo, assim, né? De que as coisas não poderiam ser de outra forma. Isso é muito difícil para um diretor colocar isso sem parecer que é por causa da vontade dele, mas porque as coisas são assim. Em alguns filmes dá para você sentir a vontade do diretor, dá para você sentir enfim, uma intencionalidade, assim. Esse comentário, né? De fatalismo, assim, tipo, não tinha outro jeito, tá? Sabe, enfim. E aqui não, acho que o Adriel tá travadão, hein? Mas A gente não sabe se ele tá, pensativo ou se ele travou. Não, ele tá travado. Ele teria sorrido já. Não, aqui ele tá piscando. Ele tá piscando, tá meio... Não estou concordando. Saiu. Prossiga aí, Marcelo. Não, e nesse filme você vê que já não, né? Mesmo esse fatalismo, que já não é nem fatalismo essa palavra, né? Que vai para esse lado meio filosófico, assim, da Índia, que é essa coisa, assim, o fluxo da vida, o rio, e aceita a sua natureza, enfim, vai para esse outro lugar, que também é um chavão, de certa forma, sim, mas que ele conseguiu fazer bem feito. Tem essa diferença do olhar, né? Tipo, porque de fato é um chavão e é um clichê, né? Tipo, sim, a Índia, tipo, essa espiritualidade, mas tipo, o modo de olhar, tipo, que o filme lança. Sim. E eu acho que tem muito isso que você falou, né? Dessa coisa do olhar estrangeiro, assim, né? Acho que isso é muito marcante, assim, como você tá, tipo,
enfim, ele não tá nas ruas de Paris, assim, Sim. filmando os subúrbios. É uma coisa que fascina, assim, até, tipo, imageticamente, que nem o Adriel falou. Não, verdade. A própria imagem, verdade, Renato. tipo... E aí tem isso também de ser filmado em Technicolor, é um aspecto importante, que Technicolor você não chega e filma qualquer coisa, assim. Tem toda uma questão técnica que você tem que tomar um cuidado, porque as cores, se você, tipo, não... Enfim, eu tava lendo, parece que ele pintou... tudo azul. Eu vi isso aí também, que ele pintou, umas, tipo... umas árvores lá pra, tipo, chegar no tom. E o fotógrafo é um primo dele, né? Tem... Mas esse Claude Renoir, ele tá num dia no campo também já. Tá também, então. Mas isso que você falou, cara, tipo, é muito interessante mesmo, né? Tipo, eu ia falar que a Índia não é simplesmente uma geografia, assim, como o Pérez fala que a natureza, num dia no campo, não é somente um background, aqui a Índia também não é. Embora eu não saberia dizer, tipo, agora assim, cravar, mas a Índia é muito importante, né? Tipo, culturalmente, imageticamente, tipo, pro filme é de uma... Ela é um componente muito, muito crucial pro filme. E tem isso que você comentou, que é, cara, quando eu tô em casa, eu quero dizer alguma coisa sobre esse lugar. Tipo, eu quero fazer um comentário sobre os subúrbios de Paris, sobre essa classe aristocrática que caça raposas no casarão, no interior da França, sobre essa classe, essa classe média, meio burguesia, bufônica, meio farsesca, que vai tipo pro campo, enfim, de um domingo para ter um dia no campo, não tem nenhuma conexão real com o campo. Tipo, ele tá tecendo comentários tipo sociais ali, de fato. Como o Marcel no Acadela também, tipo, esse cara que tem má alma de artista, mas sim, o Pérez fala, ele se enxerga como um pequeno burguês que ele não é. E todo esse interior dele está refletido no exterior, que é de uma maneira, tipo, bem tosca, assim. O Pérez fala que no Cadela, em outros filmes também, mas no Cadela, o Jean Renoir, ele socializa o espaço, ele refletiria esse interior conturbado dos personagens no externo. E no The River tem uma coisa que, tipo, é algo que o Adriel também comentou, que essa classe social, ela não é... Ela não é um comentário do filme, me parece, não é? Tipo, não é um comentário. Como eu digo isso? Obviamente é um comentário. O The River é a vida e a morte, né? Essa é a socialização do espaço. Isso que os personagens estão passando, né? Não, é que eu quero dizer, tipo, é importante serem ingleses na Índia. Mas parece que não tem um comentário de uma maneira tão incisiva quanto tem numa regra do jogo, numa cadela e um dia no campo. É um comentário, é um comentário político distinto que está sendo colocado em questão aqui no The River, não é? Sim. Bem, voltando aí. Eu acho que o The River tem essa coisa meio estoica, assim, né? De você não... De você aceitar a natureza, né? De você aceitar os processos da vida e você saber o que você pode mudar, o que você não pode e focar no que você pode, né? Ao mesmo tempo, o Marcel falou um negócio que eu acho que também tem que entrar na equação, assim, que é a França, nos anos 30, nos anos 40, estava muito efervescente, a Europa, assim, politicamente. Sim, assim, era difícil você sair disso, né? E eu acho que essa extrema politização, ela acabou na guerra, assim. Eu acho que depois da guerra, meio que deve ter tido um movimento de... Cara, vamos deixar a política de lado, então, um pouco, assim, tipo, chega, sabe? A gente já se matou muito por causa disso. Vamos observar aqui a vida, assim, né? A humanidade e tal. O Renoir tem outro filme muito bonito, de 59, eu estava vendo aqui, que se chama Um Almoço no Campo, que é muito bom também, que é meio que um político, um candidato a presidente, assim, um cientista super famoso e uma intelectual que vão, tipo, discutir um negócio mais importante para o país, só que daí eles vão para o campo, assim, né? E aí meio que vem um fauno da floresta, assim,
sopra uma flautinha, vem um furacão e eles meio que se perdem na floresta. E aí eles meio que descobrem a vida, assim. Eles meio que descobrem um amor, assim. E aí a sexualidade, é um filme muito sensual e tal. Então, Esse filme é bem maneiro também. me parece uma metáfora, assim, do que se tornou a postura dele depois, sabe? É isso, assim. O Nando falou um negócio que eu fico pensando, assim, até mudando um pouco, que, por exemplo, essa família que vai pro campo, no Dia no Campo, né, no filme de 31 lá, é de 31, né? 36. 36. A família que vai pro campo e não se conecta com o campo. Mas eu acho que ninguém se conecta. Eu acho que, assim, nenhum humano consegue realmente se conectar. É uma coisa mais de você curtir ou não, assim, no campo. É um parque de diversões, aquele campo, cheio de coisas diferentes. E quando o Pérez condena um pouco essas pessoas que não se misturam com o campo, eu fico, velho, ninguém se mistura com o campo. É uma questão de você... O campo é aprazível, o campo é aprazível. Papel aí. Criticou o Pérez e começou a cair. Pois é, bicho. Não, mas Só Dando- uma coisinha assim que dessa do não se conectar com o campo, eu acho que até o Pérez diz que na verdade, o próprio Renoir trata dessa forma, como fenômenos culturais, sim. não como fenômenos de natureza. Sim. Ele trata como... E o da Índia é bem forte, isso é bem evidente. Ele não trata como se fosse assim, a menina que contempla a natureza, o rio. Sim. Ela contempla o fenômeno cultural. Tanto que tem até uma cena que é bem bonita, que é das escadarias. Sim. É É quase bem um documentário, né? Sim. que é evidente. Assim, ela tá contemplando a cultura humana de subsistência, em todos os sentidos, espiritual, enfim, o alimento deles, aquelas escadas, enfim, tem o fenômeno cultural humano com a natureza que é o centro para o Renoir. E aí eu acho que são só distintos, assim. Tem o fenômeno cultural da Índia, de como eles estão ali, só que assim, é óbvio, e é evidente isso, né? Tipo, que um é muito mais apaixonante, um é muito mais... E isso é interessante, porque eu acho que transcende o Renoir. Transcende, assim. É um aspecto documentário, né? Ele não tá julgando que o rio lá do interior de Paris é mais bonito que o rio da Índia, mas que esses fenômenos culturais, um é muito mais rico, muito mais complexo no sentido humano da coisa. E talvez a natureza por si só, ela é a natureza, não tem? Tipo assim, se você tá o rio de Paris quanto o rio da Índia. Mas o aspecto cultural que é muito mais forte. Aquelas pessoas, aquela feira, os corpos, né, ele tá nem aí. O bicho, ele coloniza mesmo. Ele pega a câmera dele lá e tá nem aí. Eu vou filmar a beleza desses caras aqui. A fábrica, é muito evidente isso. O fenômeno cultural da fábrica. Tipo, ele vai assim como o Sebastião Salgado mesmo. Assim, Enfim, mas assim, é a pegada do cara. E isso é interessante você ver, assim, né? Porque, não sei se vocês lembram, mas no começo da cena da fábrica, tem um cara que tá dentro de um bueirozinho, assim. Aí ele sai do bueiro e fala, meu, eu achei que ele fosse filmar esse lado, assim. Eu achei que ele fosse filmar esse lado meio tipo assim, a fábrica é meio tensa, na real. Tipo assim, o cara curte a fábrica, mas é meio tensa. Mas na real, não. Ele começa a filmar meio que uma dança dos caras, assim, passa corda e vai corda. E é muito massa. É muito massa. E você entende o cara, o chefão britânico. Porque o chefão britânico ele é apaixonado por aquilo. Ele não tem uma visão assim, meus empregados aqui, escravos, e eu faço corda. Não, ele tem uma coisa assim. Cara, é muito sinistro esse negócio aqui. Ele é apaixonado, como, tipo, você usou esse termo, né? Tipo, o filme tem um olhar apaixonante. Esse personagem é apaixonado por... Ele anda pela feira, né? Ele vai sozinho, ele compra pipa e dá pra criança. Enfim, ele é esse cara britânicozão
ali na Índia. Ele é apresentado com as palavras, assim, né? Ele gosta de gente e a gente gosta dele. e as pessoas gostam dele. E- E ele é um gente boa mesmo, assim. Não, isso que eu ia falar. Isso é uma coisa, cara, que esse filme tem que é massa também, porque hoje talvez quem fosse fazer esse filme teria receio de colocar essa relação amistosa. Sim. E o filme não tem receio disso. Ele põe uma relação amistosa. Ele põe uma relação genuína. Os personagens não são falsos com ele. Os personagens não são. E nem ele é falso com aqueles personagens. Ele realmente quer comprar uma pipa, ele curte os caras, ele curte a feira, ele curte. Enfim. E existe uma coisa no filme que é até meio doida, assim, porque os empregados que essa família tem, por exemplo, a babá, aquele outro barbudo lá que. Eles têm uma relação com a família e com as pessoas ali da família que não é meio de empregado, assim, é uma relação humana de apego mesmo, assim. Ou seja, ele não só não critica, como ele vai para um lado de humanizar relações de classe, assim, que são de certa forma meio espinhosas mesmo, mas ele não vai para esse lado. Ele não vai pra Tá nem falar. aí, ele tá nem aí. Não, é óbvio que a gente sabe que a empregada lá é muito tensa, assim. Sim. Só que não, eu acho muito bom que como ela incentiva as meninas, né? A ir em cima do Capitão John, assim, e aquela cena que ela fica de voyeur. Eu vi uma aranha hoje, é um bom sinal. Vou lá ver ele. Não, mas eu acho que, tipo, isso, só fazendo um parêntese, é tipo, quando chega esse cara, que é um americano, mais um homem branco, tipo, na Índia, o comentário o comentário não, tipo, o lado pra onde o filme vai é tipo, cara, o cara não tem uma perna, né? É tipo, é mais uma crise existencial do que uma crise de classe social. Tipo, ele dança, ele pode dançar, mas depois tem uma coisa muito dark, que é um plano, tipo, um dos planos mais bonitos do filme. Quando ele sai daquele salão onde ele dançou uma mísera dança lá com a menina, acabou a música, ele é uma coisa meio bonita, mas escura, e ele vai e se senta numa escada lá, tipo, eu tenho um buraco aqui dentro de mim, tipo, não é só na perna, sabe? E, enfim, eu acho que o filme caminha mais pra ir, não é? Sim. Mas é meio que um buraco de guerra, né? Assim como o filme é de 51 e existia, né, eu acho que no mundo, esse buraco da guerra, né? Tá ali no Capitão John também, mas eu acho que essa é uma jornada de maturação dessas três meninas e do Capitão John também, que ele sai muito mais maduro, assim, com as coisas que ele aprendeu, assim, ele sai muito... É isso, assim, ele sai um pouco restituído da alegria de viver, assim, por mais clichê que seja, mas é isso. Aquela Índia ali transformou mesmo, de alguma forma. Sim. E o Marcel tá certo, é muito cultural, né? É tudo muito cultural. Eu fiquei lembrando o filme tem essa coisa, eu não li o livro, né? Dá até vontade, mas ele é muito narrado, né? Ele é narrado pela Harriet, né? Não. Uhum. Harriet. Só que como se ela fosse agora tivesse, sei lá, 60 anos e tivesse olhando para trás, 50, 60 anos, ou seja, ela olha com uma super maturidade. Então você um pouco dessa coisa tão gostosa do filme é você ver aquela explosão de vida infantil e de uma inocência por todos os lados, assim, só que olhado e narrado por um olhar assim maduro, né? Tipo, olhando e achando bonito, assim, não achando tipo, foi inútil, não deu em nada. Foi tipo, olha como o processo da vida é bonito. E é louco assim que o filme ele tem uma cena dramática da historinha e aí ele para tipo ter uma filosofia mostrando a galera na beira do rio fazendo qualquer coisa e filosofando sobre a cultura hindu e tal. E aí no momento ela fala que, como a gente acha que Deus está em tudo, a gente também venera uma árvore, venera uma pedra, venera não sei o quê. Ou seja, isso é um rolê muito interessante de ver como, de fato, o Renoir está interessado na cultura. Ele não está interessado na árvore, mas ele está interessado no significado cultural da árvore. Mas
Mas ao contrário do Sebastião Salgado, que é um cara meio que inverniza a realidade, assim, o Renoir, ele faz as coisas respirarem, né? Ele faz, tipo... Eu acho que o interesse está em outro lugar, né? São muito... É que nem aquela coisa do... É muito louco, né? Aquela coisa que a gente discutiu do Dovzhenko, que ele filma e as imagens dele respeitam o que as imagens filmam. Enquanto que no The River tem uma questão política problemática, de fato, porque ele filma aqueles indianos só interessado meio que na beleza da imagem, na filosofia da vida, mas ao mesmo tempo tem um respeito por eles, assim, parece que é uma imagem que respeita o que está filmando. Mas é um filme de 51 também, então tem umas questões culturais que não adianta, né? Realmente é complicado, assim. Você olhar com os olhos de hoje, né? Que nem você falou no começo, assim, é meio paisagem, assim, aqueles indianos, eles são meio paisagem mesmo ali, cara. É foda isso, mas eles são, cara. É foda você pensar que tem tantos e tantos homens lá e de repente aquelas meninas só acordaram pra vida quando surgiu um branco lá, assim. Mas é isso também, eu acho que na mentalidade... Não, também não é qualquer branco, é o Capitão John. É o Capitão John. Tem todo um charme, né? O leg arm. O cara chegou manco lá. E o pior é que ele não é essas coisas, né, cara? Não. Isso é muito engraçado. Olha esse Capitão John. Mas ele tem um charmezinho, assim. Aquela cena da perna lá também é freak, né? É freak. Ele tá jogando o joguinho com a menina. Aquela cena eu quase chorei, que é o Capitão John. Mas você sente muito assim um ambiente que só tem meninas e elas são muito protegidas do mundo, querendo ou não. Elas vivem quase que num convento ali, assim, porque elas vivem soltas, ok, mas elas vivem numa bolha. E aí de repente surge um cara, bicho. Eu acho que podia ser o cara mais estranho do mundo que ia causar uma comoção, assim, porque, sei lá, é uma coisa meio natural, assim, né? Mas pega o Canuzão ali fazer uns 15 anos, você vê só. É que ela não contou a sequência do livro. Ela não contou a parte 2. A parte do Canuzão tá de olho ali, ó. Já. Esse menino salvou meu irmão. Tem o lema, né, do Renoir, que é mais a regra do jogo, que é... Olha só. Eita, pô! Ela tá pedindo carinho. Ela tá carente. Você quer falar também. Ela quer levantar a mão. Pô, ela tá grande, hein? Canjica! Ela não ouve que eu tô aqui, né? Mas pode falar aí. É a vida se manifestando aqui. Sim, não, que cada um tem suas razões, né? Todo mundo tem suas razões para, tipo, enfim, tomar as decisões e para justificar suas escolhas. E no regra do jogo isso é bem, assim, evidente, né? Que enfim, isso vai determinar várias coisas no filme, mas no Rio Sagrado também, né? Acho que dá muito pra você ver, tipo, como todo mundo tem... tipo, que é uma coisa, que é outra, e como isso está conectado, e como tudo isso coincide com o tema da vida e da morte, né? Como já foi dito. E acho que isso foi algo que ele foi aperfeiçoando também, né? Essa filosofia de vida, assim. Mas o roteiro desse filme é bom também, né? É bonito, né? Não, tipo assim, o roteiro desse filme também... Eu ia falar, tipo, é muito bom. É muito bom. E é muito complexo também. Acho que vem muito da novela, né? Do romance. E ele te coloca, assim, no ambiente de uma forma muito... ele é um filme meio literatura, no sentido não só da narração, mas ele tem essa coisa de você mergulhar, assim, né? Bicho, passa 5 minutos e você tá ali e é gostoso aquele mundo, assim, é um mundo colorido, é um mundo de muita poesia, assim, aquele sol, aquela lama o tempo todo, mas é bonito. Eu comentei com o Renato antes da reunião começar, é um filme que te acolhe na primeira imagem. Elas fazem um desenho de arroz ali, sim. Para o amassador dentro do filme. Sim. Tá fazendo isso aqui. E acho que tem uma coisa também que naquela época, nos anos 50,
a Índia era um território meio inexplorado, assim, ainda. Tipo, principalmente imageticamente, assim. Então, a galera ia lá, queria fazer filme, tipo, de perseguição de elefante mesmo, E aí ele falou, não, vou fazer uma outra história aqui que, tipo, enfim, Não, o Renoir ele dá uma não tô cutucada aí, interessado né? nisso. Hã? Porque o pai É. o cara de um olho só, ele fala, tipo, eu vou levar você e Captain John pra dar uns tiros aí nos tigres, tipo, você vai gostar. Aí o outro cara fala, você vai gostar, mas e o tigre? É. Não, eu acho que tem uma cena muito impactante, que é já próxima do final do filme, que já morreu o menino lá, o Bergman, e é pós-enterro dele e tem um jantar meio lúgubre ali, bem assim, tipo, darkzão, entre o pai, a mãe e a Harriet. E a Harriet, ela não tá comendo, ela tá tipo... Cara, morreu o meu irmão, sabe? E ela tem uma espécie de culpa, porque ela sabia que ele tava de olho em cobras, mas brincando com perigo, né? E ela não avisou os pais, como ela fala depois. Eu acho que essa cena é logo antes dela fugir pro rio. Enfim. Aí eles estão comendo ali e a Harriet tá, tipo, bem abalada, não toca no prato. A mãe dela fala, não, come, minha filha, tipo, você precisa comer alguma coisa. E ela fala, eu não aceito, tipo, eu não vou aguentar isso aqui. E a mãe dela fala, você vai sim, você precisa aguentar, tipo, e você vai dar conta disso. E a Harriet pega e sai. E nesse momento parece que, tipo, parece que o filme me deu uma resposta meio vaga, meio rasa, né? Pra emular o nosso querido Evaldo Mucarzel. Meio rasa pra, tipo, uma coisa muito grande ali, que é tipo um luto da, de alguém da família. Mas o filme, logo em seguida, mostra muito, tipo, em prantos. Ela se quebra ali, tipo, ela fala, eu não vou aguentar. Então, acho que essa dualidade de sentimentos entre consentir a beleza em consentir e a dor e a tristeza de consentir me parecem bem representadas nessa cena, que é tipo, parece meio perdida ali entre as ações, entre a morte do menino, o velho, que é muito boa, né? A cena aqueles travelingzinhos em todos os personagens dormindo, antes da fuga da menina também, que é muito bonita. Tipo, tem essa cena que, cara, acho que diz muito sobre a filosofia do filme, sobre esse consente que tem tanta essa beleza e essa profunda tristeza também. Enfim, só para comentar essa cena também me veio à mente agora. Eu fiquei pensando nessa coisa do Captain John aí, que tem... porque assim, o objetivo delas no filme é se aproximar do Captain John, mas no final, que nem o Nando falou, eu acho, no começo, no final do filme elas recebem a carta do Captain John, largam no chão e vão ver a criança nascendo. Parece que o Captain John estava lá, só que ele não é o objetivo dela. Ele é tipo um meio de elas atingirem uma maturidade, assim, É um ritual de passagem. Episódio de passagem. é um ritual de passagem que o Caralho. passou Fórmula 1, hein? Então, Só um caminho, Fórmula Truck aqui. Um caminhão. É isso, assim, ele não é o fim em si, né? Ele é o meio que aquelas meninas acharam de passar por esse processo que o filme mostra de uma maneira tão bonita. Né? Sim. Eu tava vendo aqui o romance é de uma mulher chamada Romer Godden. E ela cresceu, é inglesa, só que ela cresceu com... Mas ela é roteirista também. Ela tá como roteirista no... Ah, sim, mas é que tem um livro também, né? E ela cresceu com as 3 irmãs na Índia, em Bangladesh. não, isso assim dá pra sentir. Mas pela experiência Porque de fato, né? dá pra você sacar assim que é biográfico, assim. Não no sentido de ela ter vivido essa paixão, mas do ambiente. Você Do não, ambiente, as ela não tá lá sensações, né? em Londres, tipo, não é muito específico algumas coisas. O Festival das Luzes, as escadas. Então, assim, mesmo o trabalho de pesquisa, assim, não pega essas nuances, né? Mas não duvido nada que ela tenha se apaixonado por um Captain John também. Não duvido nada também, não. Eu não duvido nada. Eu acho que tem grande chance. Ainda mais naquela Índia. Então, já tem então.
E... Bom, mas tem uma coisa também que eu achei interessante no filme. Não sei se vocês... Vocês não acharam os diálogos como se fossem extraídos do livro, assim? E isso dava uma camada pro filme meio antinatural, mas que também era real, assim. As frases eram muito de efeito e muito coordenadas, assim. Como se não fosse mesmo natural deles dizendo, mas como se fosse num outro ambiente da literatura, por exemplo. Tipo, o jeito que as frases eram compostas. A menina, por exemplo, a indiana, quando ela fala pro cara, e você vai morar num país que todo mundo só tem uma perna, as frases são quase como se fossem uns poemas, assim, Sim. de um atrás do outro. E assim, e isso dá um efeito que não é bem realista, mas que cria uma sensação assim pro filme, assim, de Mas as imagens também não são, né? Quando duas pessoas conversam, tem uns planos e contraplanos, assim, que eles são muito irreais, assim, no sentido de, tipo, eles quebram a continuidade e, de repente, mostram frontal a pessoa, assim. É massa como, principalmente os filmes daquela época, tinham mais essa liberdade, né? De ficar um pouco oníricos, assim. Isso que eu acho interessante, como esse efeito, e é um efeito, assim, né? É um efeito estético. Esse efeito estético ele dá um estranhamento, mas ele faz parte da narrativa e fica interessante. Fica poético, né? Fica poético. A própria atuação dos atores. Eles não encarnam assim, aquele sofrimento do que. Mas vai tendo uma construção que a gente vai comprando, assim. A gente vai. Beleza. A menina, por exemplo. Cara, não é nada demais. A menina. Ela vai lá e fala os diálogos dela. A principal, tô dizendo. Ela dá as falas e tal. Só que o filme ele vai construindo numa poesia que não é aquela coisa assim, ó, você precisa ir buscar personagem, não sei o quê, sabe, de Hollywood, do que seria hoje, por exemplo. Ele dá uma liberdade poética, sabe, de contemplar aquela menina, de saber que ela não é uma super atriz. E ele vai construindo nesse ritmo, assim, até o Captain John também. Cara, o Captain John, cara, se o filme fosse encarnasse o Stanislavski modo de vida, velho, aquele ator já estaria assim. E não, na real é um cara lá, ele é até meio awkward, assim, aquele ator. E tá de boa. Tipo, o filme tem uma. Stanislavski, como assim? Não, mas vocês estão ligados. Não, porque é isso, cara. Hollywood Sim. é Stanislavski, assim. É. E não, ali o cara, tipo, ele é meio. Se alguém diria que ele é um puta de um ator, assim, não acho isso. Sim. Mas o filme ele consegue construir para que isso não seja uma questão. Tipo, no filme não vai ter esse lugar, assim. E eu acho que isso tá em tudo. O Adriel comentou da imagem, mas o que me veio muito forte foi nesses diálogos. Assim, eu falei, cara, parece que tirou do livro, sabe? Colocou nos personagens. Mas ele não se importa muito, sabe? Enfim, é uma outra poesia, assim, um outro ritmo, né? E o filme tem umas fusões também que são muito bonitas, né? Ele trabalha, assim, tipo uma coisa meio... Eu acho uma das partes mais bonitas do filme é aquela dança que da historinha, né? Que daí tem uma fusão para ele meio... não sei o nome agora daquela entidade ali que tá daquela toda estátua, azul. né? Uhum. Puta, é bonito aqui, nem... É o Krishna, não é? Krishna. Isso pra alguém falar, não ia falar primeiro. Eu evitei. Agora, se não for, já era. Não, eu sabia que era, mas eu falei, eu não, né? Não vou aqui me expor mandando. É Krishna, não? É Krishna. Eu quero saber o nome do outro. Porque são dois. Tem a Deus e tem o Deus. Radha, se não me engano. Oh, Ele prestou atenção no filme, né? Mas a Melanie também é uma personagem meio enigmática, assim, né? Tipo, que acho que mostra também um interesse dele de adentrar na cultura lá, tipo, colocar uma personagem que é indiana, que tá lá, tipo, nesse dilema, assim. E ela é meio ocidental também, né? Ela é meio ocidental e ela é meio perdida, assim. Ela é meio perdida. Ela é meio perdida. Assim, não, né? tipo, ela é meio que uma atriz, assim, meio esquisita. Tipo, nisso que o Marcel tá falando. Mas ela tem uma beleza, até por ser, tipo, imageticamente, tipo, diferente, tipo, das outras atrizes.
E a imagem dela fica muito forte, assim, muito... Sim, Tem um total. contraste, tipo, e ela é bonita. Cara, aquela cena essa cena que o Adriel comentou, tipo, dela dançando, cara, você pode filmar 2 horas aquilo lá, que tem uma... Aquilo é uma poesia, assim. É parece, de fato, um trecho narrado, tirado do livro diretamente. É uma quebra da narrativa ali do filme, embora faça parte da... É uma história que a Harry está contando para convencer o Captain John de que ela é melhor do que a outra, que a Ruivinha lá. E dentro dessa história, tipo, tem essa dança, assim, que é meio que uma quebra dessa história que já é uma quebra da narrativa principal. E é uma dança muito louca, tipo, é muito louca, tem uma coisa meio de artes marciais também, tipo, nos movimentos que são muito rápidos, assim, além de uma boniteza, de uma poesia, de uma sensualidade muito grande. Não, o Nando começou respeitoso, mas agora no final Não descambou tem... um pouco. Não, tá bonito. Ele Tá bonito. Ele tá falando de Renoir, tem que ser Renoir também. Tem que se renovar. Tem Tem que se jogar. que se jogar. Mas uma dessas fusões, assim, acho que daí é um fade mesmo, mas que eu achei bem forte, foi depois que morre o menino, aí o pai da Indiana tá dando um discurso sobre a morte das crianças, assim. Uhum. E aí o filme corta ele falando, mas corta, assim, No meio da frase, no né? meio da frase. É muito brusco, é muito Só que brusco, é muito um caixão. cara, fica muito interessante o efeito que dá, assim, você fica tipo, deixa esse cara filosofando lá, tirando, sabe? Já deu o que tinha que dar. Porque o filme não vai dar esse espaço de articulação, o filme não tem esse tom retórico, assim, né? Ele não vai significar a morte da criança, enfim. Tem 3 tapetes na máquina. Tem tapete na máquina. Oi? Quer comentar sobre isso, Gabriel? Pode. Ficou 3 tapetes na máquina, porque a máquina tinha parado. Uhum. Aí não esqueça, para não botar. Tá bom. Daí dá para escrever isso pra casinha. Aí ela começou a funcionar agora. Vocês estão ouvindo? Então, Não. Puta, eu achei que eu tinha... vai pro YouTube, sim. E nossos telespectadores também. Pô, foi mal, eu achei que eu tinha desligado o microfone. A gente vai, Não, tá desculpa a quem tá assistindo aí por essa interrupção, assim. Patética. Eu gostei, mostrou Não, mostrou que há muito mais do que esse plano. há muito mais. Assim, tem toda uma realidade aqui em volta. Sim. Dona lá Renoir. Ah lá, não é. Essa eu acho uma das coisas mais interessantes, assim, de discutir, essa imagem do Renoir, assim, que antes ele apontava o tempo todo para o mundo, para além, né, do que estava sendo mostrado. No The River, a imagem é o mundo. E isso eu acho, assim, uma diferença filosófica muito punk. O Pérez, é claro que ele advoga mais pela imagem artifício, né, pela imagem que se mostra limitada. Agora, eu não posso negar que eu me encanto mais por um filme que nem The River do que os filmes dos anos 30 dele. Mas contrapondo assim Um Dia no Campo, tem umas passagens também bem bonitas, né? Tipo, puta, aquela parte deles no barquinho lá, nossa, que eu achei muito forte. Quando eu vi assim, falei, puta, cara, Eles na relva lá, tipo. cara, é muito louco aquilo. E o Renoir, ele filma muito bem, assim, personagens na água, assim, né? Perto da água, assim, no The River também tem cada imagem ali que é pra emoldurar. Ele filma o rio de tudo quanto é jeito também no The River, né? Pôr do sol, nascer do sol, não sei o quê. Me parece que a Índia tem uma cor ali, assim. É claro que tem todo um tratamento no filme, mas todos os filmes da Índia parece que eles exalam uma paleta de cor muito louca, né? Transcende. Não, acho que é da cultura deles também, né? Eles usam muito vermelho. Não, aquele lá do pó lá, da tradição. Não, eu ia falar isso. Bonito, hein? Tipo, aquele personagem lá que é tipo parece um extra, assim, que ele entrega as cartas para as meninas no final. Rapaz,
Ele apanha a posada na cara, tipo, muito forte. As crianças atacando o negócio nele. Tipo, é muito forte aquilo lá. Não é assim, joguei, é tipo, pá! Nossa. Pô, mas é bonito. Aí foi Como Stanislavski. o filme constrói, aí é uma outra questão se é assim, porque daí são duas coisas também, né? Mas como o filme constrói a tradição local ali, dessa celebração das estações, né? Da relação com o tempo. Porque eu acho que essa parte aí é uma coisa assim, né? Tipo, se deu uma, sei lá, uma virada de estação, daí eles têm esse negócio de jogar o pó. Sim, sim. Enfim, tem uma. A passagem do tempo, né? É como que se torna um festival para eles, assim, tipo, muito forte, Sim. muito significativo, assim. E eu acho que isso tudo também tem a ver também com essa coisa da passagem da vida, né? Eu acho que esses festivais, para eles, não conheço direito, mas me parecem ser bem nesse sentido também, né? Não, e a maneira, tipo, é interessante de notar isso que você falou agora, que esses festivais, essas celebrações, tanto esse quanto o da Luz, quanto o próprio balé de corpos lá na fábrica, eles poderiam ser filmados e tipo ser apresentados imageticamente de maneira muito agressiva, né? Pelas cores, pelos corpos que estão ali. Mas mesmo a narração tipo fala, se não me engano, é nesse do Poe, tipo, a vida correu simples, como sempre corre, um dia depois do outro. E tem um festival muito. Não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar, tipo, exótico ali. Que é muito, tipo, cores muito agressivas, tipo, sabe assim? Sim. Culturalmente é muito fascinante, é uma dança muito agressiva. Só que o filme tá, tipo, o filme não vai pra esse tipo de olhar, sabe? Sim. Eu acho assim que isso sim, nesses momentos, por exemplo, e aí também, a gente não dá pra, a partir da construção do diretor, mas dá para sentir que ele realmente cria valor nas culturas humanas, assim, né? Tipo, por Sim. exemplo, nessa indiana, ele vê como coisas positivas. Sim. Tipo, ele não simplesmente filma como se fosse, e eles fazem isso. É assim, isso é muito massa que eles fazem isso. Tipo, ó que tradição muito rica. Sim. Porque eles, enfim, eles têm essa coisa da percepção do tempo como uma aceitação, e não como uma questão, enfim, tipo, eles celebram essa vida e morte. Sim. E, e isso o filme realmente ergue, né? Fala assim, não, é verdade, isso é uma coisa muito foda, muito massa, assim. E aí, cara, dá a impressão que é mesmo, assim. Eu concordo com ele. Eu concordo com eles, Advogou cara. bem, né? Advogou bem, no sentido assim, talvez a gente devesse ter aí umas festas para passagem das estações aí. Porque. Pô, tem festa junina. Então, é bom essas coisas, cara. É bom, É bom esse tipo de festa. Ensina muita coisa isso aí, cara. Sim. Não, essas festas culturais para que a gente tenha um sentimento de comunidade e de a gente é parte de algo muito maior e que flui que nem um rio. Isso é algo que eu acho que a sociedade contemporânea sofre espiritualmente terrivelmente por causa dessa falta, assim. Sim. Não, e tem uma festa que eles mostram, e se não me engano é a festa das luzes, que na própria cultura hindu, ali presente, tipo, na Índia, há isso que o filme tenta passar, tipo, tenta alcançar enquanto narrativa, que é vida e morte, não é? Tipo, esse rio indo de vida para morte, que é tipo aquela deusa que eles jogam na água no fim do dia, no começo do dia, que é da destruição vem a criação, é a deusa da destruição, é a deusa tipo da morte, mas tipo, É a mesma, né? é a mesma. E querendo ou não, é óbvio que é uma metáfora, mas é uma metáfora muito forte, né? O fato de que toda essa cultura ali, e o filme também se passa na beira de um riozão. É um riozão, cara. Tipo, o filme começa falando, as pessoas nascem, vivem e morrem aqui, e assim como elas nasceram e são, né, trazidas para a vida por essa água, elas são levadas por essa água também.
Então eu acho que é um lugar assim, tem toda uma metáfora imagética excelente para o que o filme está falando, assim, de tipo, cara, a sua vida, celebre ela não porque viva agora e amanhã você vai morrer e não vai acabar, mas, cara, celebre que você faz parte desse rio, assim. Então, Sim. é uma coisa, assim, muito não política, né? É a coisa Sim. mais apolítica possível. E não é só um rio também, né? E não é só uma metáfora, quer dizer. O rio, ele tem uma importância para a sociedade lá, né? Tipo, Sim. Não, não é uma metáfora que ele tá fazendo, que ele tá criando. não. Eu acho que o fato de você morar do lado, você deve se sentir assim, né? Imagine a sua vida inteira você tá do lado daquele riozão, cara, aquele riozão muito maior que você. Quando você vê essas histórias de pescadores, assim, que vão pro mar e o mar é muito maior, tem essa coisa também, né? Não, tem tipo, só rapidinho, assim, tem uma narração que é bem no começo do livro também, que não sei se é verdade, né, mas deve estar no livro, tá no roteiro também, que ele fala, tipo, esse rio aqui é formado pelas águas milenares da neve descongelada do Himalaia. E caralho, não, tá aí um rio. Tá aí um rio. E, eu acho que esse pai é assim. Esse pai é assim. E como o Marçal falou, tipo, esse rio ele não é simplesmente natureza, mas ele é embrenhado na cultura, né? É local de trabalho, é local de moradia, aquelas casas de palha de arroz ali, tipo, aqueles barquinhos que são meio que umas casas. É muito louco aquilo também. É tipo, quase um Tanuki. E deve ser distribuidor aquele rio também. Deve ser Deve dar um distribuidor. temporal lá que Sim. deve regaçar tudo. Não, e imagina chover muito aquela escadinha, ela já era também. Não, vai ficar lagado? Não. Isso o Renoir não mostra. Isso ele não mostra. Isso tem que o Fantástico lá investigar isso aí. Não, mas é assim, os caras eles vão lá e eles têm medo daqueles deuses do rio, né? Ou seja, eles têm medo por um motivo, né? O filme não mostrou por quê. A natureza é o rio bonito ali, mas é também a cobra, né? Mas eu acho que é um bom exemplo assim como o filme do Dovzhenko, assim, a cultura e natureza estão numa sintonia bonita. Sim. Estão numa sintonia legal, assim. E é isso, eu acho que é o segredo da coisa, assim. Não é você achar que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O Pérez sempre fala isso e a gente tem que concordar. Mas, cara, quando elas conseguem estar numa sintonia, é melhor para todo mundo, assim. E tem uma camada aí interessante também, que é interessante que o Canu ele sempre fica atrás do moleque, né? Ele também tá curioso, né? Ele também é criança. Ele acha. Mas a gente sabe que quem vai se fuder. Cara, é muito engraçado. Isso tem uma coisa que é engraçada, assim, que eu fiquei tipo, você foi, caraca. Depois que acontece, eu não sabia que ia morrer. Enfim, por mais que tivesse meio anunciado, assim, pra mim foi meio um choque, assim, quando apareceu o caixão. Eu fui, caraca, meu moleque morreu. E fez muito sentido que o Canuto tá de boa. Porque ele é de lá também. ele é de lá, cara. Sim. O Canuto é de lá. E isso, puta, o moleque vai com a flautinha ali achando que. Vou encantar essa cobra. Enfim, engraçado que o Canuto tá junto. Ele não é malvado, ele não quer ver o moleque morrer. Mas ele vai. Tá de curioso, né? Ele tá de curioso, assim. Tipo, ele não tem vai. uma cena anterior que, tipo, o velho barbudo, tipo, xinga os meninos. Meu, o que vocês estão fazendo aí? E o Canu, ele vai embora. Ele tenta puxar acho que é... Cara, não lembro o nome desse menino. O menino lá. Ele tenta puxar, meio que fica... Ele tenta atrás e depois, não vou conseguir. Tipo, vou embora. Deixa esse cara aí. Sim. Ele realmente tem essa coisa de... A cultura de lá sabe o que é aquela cobra. Tanto que tem uma cena que mostra o cara, o mais velho, né, hipnotizando a cobra ali, e ele tem um domínio sobre aquele ser. E aí talvez tenha de fato uma crítica ali aos de fora que olham aquilo como, uau, uma cobra. Tipo, é um brinquedo, o que é isso, o que é... Cara, você chega perto, ela tem veneno, ela pica, você não entendeu ainda o suficiente, sabe? Não, tem um plano ponto de vista que é
desse menino, tipo, encarando a cobra, que a câmera meio que vira flauta, tipo, é muito forte, tipo... Primeiro tem uma cobra ali meio no meio das ramagens ali, aí volta pro menino, aí depois a cobra meio que tá de pé, assim, e ela faz um negócio de... Sim. Pra câmera, assim, tipo, não tem intermediários, né? Tipo, você tá olhando uma cobra te encarando de fato, e é muito... O filme mostra essa, pô, beleza, tipo, tem uma curiosidade ali, tem uma beleza, né? Mas, cara, tem um perigo real, de fato, te encarando ali. Sim. Mas depois que o moleque morre, e a empregada fala, né? A culpa é do Capitão John, que entrou na cabeça da menina, e a menina poderia ter salvo o irmão. Menino. Cara, dá um nó na cabeça aquilo, né? Dá. Você fica meio assim, é verdade. Porque esse tipo de coisa que é muito difícil fazer uma construção que seja natural, né? Porque Sim. é óbvio que ele diz isso, o Capitão John. Onde eu chego, eu acabo com tudo. Tipo, Sim. onde eu chego, eu destruo. Eu tenho essa maldição. Porque uma coisa é fazer isso, assim, né? Tipo, tá, beleza, vamos forçar essa mão aí pra ele destruir tudo, a vida ali. E é muito natural o jeito que é feita, né? E aí, quando a empregada fala, você fica meio bugada, assim, você, eita, real. Mas assim, óbvio, exagera, né? Tipo, não é culpa do Capitão John. Mas, talvez. Mas tem uma camada aí. Tem Ele uma acredita que camada. né? Enfim. Sim. De Captain John. E a mãe fala que sabia, né? É muito Sim. doido isso, né? Sim. A menina fala, eu sabia da cobra, não sei o quê. Daí a mãe fala, não, eu sei, tipo, fica de boa aí. O Adel falou do Dovchenko, né? Pensando um pouco na nossa outra reunião, assim, acho que o Renoir, ele tinha um pensamento de autor próximo do John Ford, né? Tipo, acho que ele não se via como um diretor, autor, assim, acima de acordo com a teoria dos autores, e ele se via mais como um arquiteto, né? Alguém que colocasse o time para jogar e potencializasse essas pessoas, assim, né? Então, não sei, pensando essa coisa de tipo como que ele funcionou na Índia, né? E não funcionou nos Estados Unidos. E enfim, fiquei pirando nisso, assim, com o Marçal falou de como também foi só, enfim, tem esse trabalho de colocar os atores para falar o texto, e é um pouco estranho, mas ao mesmo tempo funciona, e essa junção de, tipo, como eles se utiliza da natureza, né, da própria paisagem como um aspecto narrativo que, de alguma maneira, também divide a autoria com ele, né. Uhum. Acho que o lugar que o filme está inserido, principalmente no Um Dia no Campo e no The River, contam muito também na história, assim, acho que, enfim, acho que nesse ponto é interessante pensar como ele também negava isso, né? Como o Mas Ford parece que é um fazia. filme. É engraçado isso, né? Mas ele é um filme americano, né? Ele é. Até Isso, pelo. ele tá. Ele é um filme americano, mas com um cineasta francês que depois acabou virando americano, né? E é a E história do cinema feito na americano. Índia. É. A história do cinema americano é isso aí. É, Você Até pega. pelas cores, né? Tipo, as cores de um grande faroeste, aquilo lá, tipo. Cara, hoje já tá diferente, mas o cinema americano foi construído assim. sim. Desses cineastas, artistas erradicados, todos, tipo Hitchcock, Milos Forman, tipo assim, então isso está dentro da cinematografia americana. O filme, e engraçado que até a temática acaba sendo incorporada, né? O cara da guerra, sempre tem isso, né? Tipo, O filme do Vincent Minnelli, eu acho que o cara também é um veterano de guerra. ele acaba que entra também, né, nessa sintonia, né? Então o filme é um filme americano, assim, né? Enfim, mesmo com essas características de ser um diretor francês filmando na Índia, enfim, de uma história britânica, Sim. é isso aí, o cinema americano é isso aí também.
Hollywood é feita de exilados. Marçal do Carmo. Não, inclusive eu vi que essa própria escritora, ela foi para os Estados Unidos por causa desse filme, e aí ficou por lá e se casou com um cara que era meio militar também. Olha só. Encontrou o seu Capitão John. Mas isso que o Renato falou, eu acho que é bem mais perceptível, inclusive no capítulo, no texto do Gilberto Pérez, é tipo o exemplo perfeito dessa antiteoria do autor, vamos chamar assim, tipo, dessa junção de talentos, porque ele fala muito da Marguerite Roulet, não é? Que é a montadora do Dia no Campo, que é um filme inacabado, só foi lançado 10 anos depois, e tipo, quem montou o filme é essa montadora, que foi a companheira, a esposa do Renoir, também extremamente politizada, e o Pérez, ele chama bastante atenção para tipo, essa junção de imagens e a montagem dessas imagens, né? Tipo, e o significado que elas têm ali, tipo, eu acho que até mais do que o do River, o Dia no Campo é o exemplo cabal disso, dessa ideia do Pérez meio que de junção de talentos, né, no cinema. Até porque o filme ficou inacabado, né? E ela deu um jeito de tirar o filme dali. E Sim. Tirou. E o filme é incrível. O filme seria, eu acho que dos dois, assim. Porque é muito forte ali, né? O tanto que ela tomou conta, assim. Ela pegou um material, assim. Tipo, ela pegou um material e falou, vou fazer um filme aqui. Tanto que ele já tava meio, né? Tem um negócio assim. Ele tava nos Estados Unidos. Tipo, Acho que, obviamente, tinha um plano de edição, assim, né? Do próprio Renoir com ela. Mas ela teve uma importância de... A montagem nesse filme é uma montagem criadora, não é? Mais do que mise-en-scène, mais do que, tipo, dar ordenação a essas imagens. É uma montagem que cria, tipo, sentidos, cria narrativa, né? Sim. O tempo do filme, né? O tom do filme, assim. Não, é tudo aquilo que a sequência do balanço, por exemplo, que o Pérez fala, que tem o conto do Maupassant lá, tem, tipo, ele retrata a menina como sensual, assim, tipo, esse balançar dela, tipo, é um balançar sensual. E tem um crítico que fala que, filmando aquilo, deveria-se adotar o ponto de vista do Rodolphe, que está olhando, porque só esse ponto de vista, tipo, daria conta de mostrar tanto a sensualidade quanto a liberdade que ela tem em meio à natureza, ali, a exultação que a Henriette tem. E o Pérez, ele tem ele faz um tratado, né, de como há várias possibilidades de se olhar esse balançar. Ele chama de... O Brecht e o Renoir tinham uma espécie de olhar complexo, não é? Que essa cena, ela não é exclusiva do ponto de vista do Rodolphe encarando a menina no balanço, porém tem isso. E também não é só exclusiva dessa menina, tipo, tendo uma espécie de exultação por estar no campo, tipo, os planos próximos dela, que não são os planos do homem encarando ela, são planos dela, tipo, que participam dessa subjetividade dela, a câmera que não acompanha ela de maneira firme e tal, e depois volta pro cara olhando ela, mas, tipo, filma ele olhando e ela, tipo, se balançando como, tipo, epa, pode ter essa sensualidade, mas essa qualificação de sensualidade seria a visão dele, não propriamente dela. Enfim, tem a montagem dessa sequência, tipo, é muito complexa, né? Tipo, dessa sequência da canoa também no final, deles chegando no começo do filme, que o Pérez pega bastante para comentar nesse capítulo, na segunda metade dele. Até porque, né, nesse ponto de vista, um dos teóricos cria uma lógica política também, né? Sim. Nela no balanço, né? O ponto de vista do nativo, da Sim. pessoa que chegou ali, e não sei o quê, tem toda uma camada, enfim,
de leitura que daí o Pérez fala, não é exatamente o ponto de vista dele, né? É outra coisa, o filme se distancia disso, enfim. Acho que tem isso mesmo. É engraçado o Dia no O Campo. Renato, ele tá todo risadinho hoje. A gente tá feliz. Eu acho que ele tá apaixonado. Não, o Renato é o bigodinho lá, o Toninho. Tá sendo bom pra reunião, ó. Tá bom. Amei. Boa, Adriel. Vou reagir também. Pode falar aí, Adel. Não, que eu tava aqui pensando, porque o capítulo do Pérez fala, e no final, no Dia do Campo, os amantes, a Henriette e o cara lá, que eu esqueci o nome dele, Henri. o Henri, eles têm um momento juntos, né? Um momento juntos foi um baita eufemismo. Momento juntos. Esse deitam. Não, mas assim, a partir daquele momento, a partir do momento em que o ato termina, o capítulo fala, o Pérez fala, ela já sabe da tragédia que é aquela história. Uhum. E é uma tragédia de classe. O filme deixa isso claro, assim, tipo, ela é uma burguesa um pequeno burguesa, mas que está nesse mesmo, essas mesmas engrenagens de funcionamento, e ela já tem o carinha que ela tem que se casar, que é um patético ali, e é isso, ela sabe que a partir daquele momento o filme ele tem uma conclusão trágica de classe, enquanto que no The River parece que isso poderia estar existindo ali, tipo, assim, porque o Dia no Campo ele é uma celebração sensual da natureza num dia bonito, assim, ele é um The River com a diferença de que a classe entra na equação e ela joga a água no fogo ali e acaba com o rolê. Enquanto que no The River, assim, você vê que o Renoir ele tem uma disposição, sempre teve, né, em fazer esses filmes que celebram esses momentos gostosos da juventude, meio pautada no ambiente natural. Porém, o The River perde isso. Assim, eu acho que se o The River fosse feito por um Renoir nos anos 30, ele teria, de alguma forma, uma certa tragédia de classe ali, assim. Principalmente na Indiana ali, talvez. Principalmente na Indiana, assim, no The River até isso é mostrado de uma maneira muito leve, né? Tem aquele outro pretendente da Indiana que super quer falar assim, não, eu quero te casar com ela porque ele quer levar ela para uma casta que seja superior, não sei o quê. Se ela não se casar com ele, ela vai ficar numa casta muito mais baixa, que a Índia tem essa questão de classe lá, é muito mais... Nossa, lá é escrito em pedra isso aí, lá não é uma questão teórica. O Renoir também não mostra. Mas não é isso, assim, diferenças dos filmes, né, de como você enxerga a tragédia que é uma tragédia de classe, de um romance que poderia se concretizar, e a tragédia no outro que não é bem uma tragédia, é a eterna celebração melancólica da vida que vai e vem. Sim. E engraçado, né? Porque essa personagem da Indiana, ela é, isso eu acho interessante também. A que o Renoir menos acessa, assim, né? Sim. Mas ela é muito sábia, né? Ela parece ter uma sabedoria que tipo, não condiz com uma adolescente. Não, ela e só fala assim, muito sábia. Parece que ela voltou de 40 dias no deserto jejuando, assim. Sim. Parece que ela voltou de uma grande experiência. E na real ela estava num colégio, né? Uhum. E ela volta. Mas assim, é interessante como a maneira dela, parece que é a que mais sofre, assim, né? Ela tem um sofrimento muito louco, assim, ela fala que ela se odeia, né? O Capitão John fala assim, você me odeia? Ela fala, não te odeio. O que você odeia, então? Myself. Caralho. Não, aquela cena que ela vai no mato junto com a menina e pega o beijo da outra. Daí o diálogo dela, que ela fala, você vai para um país, tipo... E daí ele pergunta, ele quer saber se ela tá apaixonada por ele. E ela não fala.
ela dá a entender que é isso, que é um destino trágico dela ter se apaixonado por ele, mas, enfim, eu acho que é a personagem também que isso é massa, assim, que o Renoir menos consegue entender também. E ele deixa isso também, fala assim... Eu acho que isso deve estar no livro já, né? A escritora É, também deve tratar ela dessa forma. Sim. porque a menina, as outras duas não, né? Elas são mais... Você vê mesmo, né? Elas são a flor da pele, assim, né? Sim. E As outra... questões são parecidas, né? São mais etapas da vida que são diferentes, né? É, Das duas. é. O... Não, só falar um negócio aqui, que já tá meio pro final. Eu tava lendo um pouco de filosofia, assim, aí eu me deparei com um ensaio sobre Montaigne, que ele fala do mundo como teatro. E aí ele fala que, como nós todos lutamos desesperadamente para impor uma identidade que seja mais lucrativa, mais nobre, mais legítima sobre nós mesmos possível. E aí, ao longo da vida, a gente vai vivendo esse teatro de simulações, onde a gente é, em grande medida, escravizados por acreditar naquilo que a gente é. Não sei se deu para entender, assim, falando dessa maneira bem rápida, mas que... E aí ele diz também que essa essência que a gente tem de quem nós realmente somos, escondida por trás dessas máscaras, só se revela na hora da morte. E aí eu fiquei pensando como, enfim, principalmente na regra do jogo, né? Essa questão das máscaras, ela se encaixa perfeitamente, né? Uhum. Não sei se eu falei muito rápido, mas como a gente cria determinadas máscaras e para viver esse teatro que é a vida em sociedade, né? E a gente depois, a partir do momento, a gente fica escravo dessas próprias máscaras que a gente criou. E a gente não consegue mais sair delas até o momento que a gente morre e a gente deixa enfim, a gente revela a nossa verdadeira essência, né? E aí, curiosamente, nos filmes do Renoir sempre tem uma morte, né? E sempre tem uma morte que, enfim, pode ser interpretada nessa chave também, né? Eu acho que Aí, todos esses filmes, até o. É que a regra do jogo, tipo, é um jogo de máscaras, inclusive. Há máscaras, tipo, de fato, né, no momento lá. Mas o próprio Dia no Campo, a Cadela, tipo, que são esses filmes como o Adriel estava comentando no início da reunião, que, tipo, são comentários sociais bem incisivos sobre uma classe. Isso de máscaras é bem perceptível, não é? Tipo, o Legrande, a Lulu, o Cafetão, tipo, não coincidentemente quando o Legrande ele não que ele é desmascarado, não que ele desmascara, mas ele viu uma realidade ali, tipo, na, na amante dele com o Cafetão, o Pérez fala isso no texto também, ele mata, né? Tipo, ele assassina. sim. Antes Não, eu dele acho se que... desesperar de uma maneira muito, muito trágica, né? Tipo, muito trágica pra ela. Foi mal, Marcelo. Não, Só eu isso. acho que a regra do jogo ele fala sobre isso, assim, né? É. O filme tem... O tema do filme talvez seja esse, assim, né? Tipo, essa máscara social, essa coisa da classe. Tanto que tem o teatro, né? Aquele Sim. teatro já tem um simbolismo muito forte, Eu acho que tipo, da representação, né? Do que está representando. Mas eu acho essas que The ideias River já provavelmente... não. pode O terminar. The River eu acho que já vai para um outro lugar, assim. Eu acho que, Sim, sabe? Sim, ele larga essa questão, sim. né? Porque é interessante, assim, que tem filmes que conseguem... O Pérez fala bastante disso no A Terra, na Terra não, no Terra, do Dovchenko, que é engraçado como tem um lado que é, assim, a máscara social, você diminuir o teu self, né, que esse é um termo, assim, muito... Diminuir o teu self para engrenagem social, mas existe um outro tipo de filme, uma outra abordagem que vê a comunidade como um lugar de revelar o teu self. Uhum. A comunidade como um lugar de verdade, e não como um lugar de teatro.
E isso é interessante, esses dois pontos de vista, digamos assim. E no The River, principalmente, parece que ele vê a comunidade, aí tô falando do que eu senti do filme, assim, sabe? Claro. Não vê como uma teatralidade, assim. Ele vê como um jogo de revelações, de buscar a verdade, enfim, pelo menos que eu entendi, assim, sabe? Eu não acho que, embora isso seja uma questão existencial muito profunda, que não dá conta um filme, né? Tipo assim, é uma coisa muito, muito fundo isso aí mesmo. Isso aí é. Mas, eu acho assim. mas eu não sinto isso no River lá. Eu sinto que nos Sim. outros ele fala muito sobre isso aí. Sim. Sim, no é que River. fica evidente, né? Mas não que no The River não exista, assim, né? Mas é que isso que eu falei é mais como se fosse uma filosofia, né? Sim. É uma filosofia de como que você encara a vida e a vida em sociedade, né? Então, eu não sei, eu Sim. não consigo explicar muito profundamente, mas me parece que é mais uma questão mesmo dentro do The River, teria, tipo, essas coisas de como que as meninas, elas se veem dentro daquela sociedade, né, daquele lugar, e aí Sim. como que talvez uma questão possa ser essa de tipo, você vir um americano, para daí elas se apaixonarem por ele, né? Tipo, por que não por um menino da mesma idade que, enfim, Sim. mas pode falar, Dé. Essa coisa de máscara é muito amplo, né? Mas eu acho que o que tem nesse cinema do Renoir dos anos 30 não sei se nem é tanto máscara nesse sentido mais existencialista, assim, mas é uma coisa, tipo, a pessoa tá ali, só que ela tá condenada às regras do jogo da classe dela, né? Tipo, ela tá condenada àquela regra de funcionamento, assim. E um pouco da tragédia desses filmes, que são filmes melancólicos, por exemplo, a regra do jogo, é do fato de que eu acho que você vê a pessoa ali. Você não vê uma máscara, você vê a pessoa. Só que aquela pessoa ela tem que jogar naquelas regras, não tem conversa para elas. Então é triste isso, assim. Tipo, né, nesses filmes mais sociais do Jean Renoir, né? Mas, É, assim, precisava ver essa questão de máscara. Mas o Marcel falou um negócio bonito, assim, tem filme, tem linha de pensamento em que a comunidade ela é libertadora, na verdade. Sim. O Terra faz isso mesmo. Terra tem disso. É porque na comunidade é que você vai ter que tomar decisões, assim, que você vai ter que fazer coisas que mostram qual que é a sua de verdade, assim, né? sim, mas é porque eu acho que a ideia não é que a comunidade vai, tipo, te impor isso, assim. Você se põe para você mesmo pra, enfim, tipo, Ah, não, sim. na Sim. sociabilidade você cria, assim, você vai Não, com criando porque é certeza. natural do ser humano, entendeu? É instintivo E o negócio, né? a vida é esse teatro, Não, assim, como se eu não fosse acho isso. nem só que é instintivo, como em determinado momento da vida é até necessário. É necessário que você crie para você conseguir entrar Sim. nos rolês. Só que depois você se acostuma com ela É, e é um problema, né? sim, isso. Acho que é bem essa crítica, talvez, de que você acabar se distanciando muito da sua essência, e você acaba vivendo isso, e você fica refém, escravo dessa máscara que você criou para determinada situação. E eu acho que nos filmes do Renoir fica evidente, principalmente esses na regra do jogo, né, que é meio que o tema também, mas tipo o piloto lá da regra do jogo, ele é um cara assim que ele tá preso dentro do personagem dele lá, tipo ele, enfim, nem sabe por que que ele tá sendo piloto, por que que ele quer aquela mulher. Ele, tipo, tá completamente. Enfim. Sim. Que essa autenticidade do ser, assim, né? Essa uma questão É filosófica pesada, né? filosófica pesada, porque tem até o Bresson, né? Eu lembro dos textos do Moncarzel, como que ele acha que o não ator trabalhar da exaustão revela sua autenticidade, né? Revela, ou pelo menos uma autenticidade que escapa, assim, né? É uma questão, assim, até de como os artistas trabalham o Sim. ator, de Sim. como... Porque quando você filma, você não está filmando um personagem. Não existe isso. Não tem como você filmar um personagem. Você está filmando um cidadão lá que está encarnando.
mas tem que ter alguma verdade ali, alguma verdade de gesto, alguma verdade de tanto que o Mocharzel era até enfático quando ele dizia essas coisas do Bresson, né, de captar esses momentos autênticos que escapam a pessoa, que escapam como se fosse um reflexo que vem atrás da máscara. E a câmera captou isso. E a câmera captou essa autenticidade. E na tela aquilo vai vibrar, assim, né? E isso, assim... Só que tem umas coisas, assim, que alguns filmes, eles fazem umas jornadas que são interessantes, assim, né? Por exemplo, essa menina. As paixões são uma forma de romper isso também, né? Porque as paixões, elas causam um sofrimento tão Você se desnuda, né? desnuda. Então, por exemplo, ela sai do território delimitado dela e vai pro rio. Tipo, impulso de morte, que é um impulso de... E você falou mesmo, que a gente só se revela na morte, né? Na filosofia do... Montaigne falou isso. Mas, enfim, de acordo com... Você vê, a menina teve um impulso de morte, de sair do seu lugar de sociedade, de máscara, sabe? Enfim, é um movimento, as paixões... Então, tem uns filmes que mostram isso de uma forma, assim... Como isso é trabalhado, sabe? Como a comunidade ali... Comunidade que eu digo assim, tudo, a mãe dela, a família dela, não repreendem ela, não repreendem esse movimento de autenticidade. Eles até incentivam, de certa forma, aquilo, sabe? Sim. E a menina tá vivendo aquela paixão e é autêntico, sabe? Ainda que com todas as camadas sociais, ela tá programada para amar um Capitão John, enfim, tudo isso existe, mas não deixa de ser autêntico. Sim. Claro, com certeza, é super autêntico. Não, eu só acho que essa discussão de máscara, aí ela entra numa discussão mais pesada, que é na discussão da essência, né? Da diferenciação de corpo e alma, e se você acredita que existe uma alma ou não, se é tudo corpo. E aí, tipo, se a gente, enfim, vai para um outro lugar, né? Isso aí tem que ter uma cervejinha. Tem que ter uma cervejinha. Vinhozinho. Mas fica aí pros próximos capítulos. É bom você estar lendo esse filósofo. Você tá fazendo pra gente. Acho bom. Não, eu achei interessante. Você traz resumido pra gente. Você traz resumido, já mastigado. Eu achei bom esse momento aqui, que é um momento que emulou também um momento muito gracioso de nossas aulas. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. É Montaigne. É Montaigne. Não, eu não. Eu só tô não sou eu que estou falando. É Comolli que está dizendo. Não isso sou eu. Que filosofar, eu só... mas eu acho que, assim, com certeza, linhas de pensamento muito intelectuais influenciaram Renoir quando ele estava fazendo esses filmes. Com certeza. Porque o bicho é um... O cara é filho. Ele é filho de um intelectual, amigo do Brecht. E quando você consegue acessar essas correntes filosóficas e conceituais, você como artista fica muito mais equipado, né? Sim. É uma coisa impressionante, assim, como abre linhas de não só de criação, mas de análise de filmes, assim, tudo fica um pouco mais... Porque a base de tudo é o pensamento, né? Então, se você entende o pensamento, você entende como que ele vai ser expresso nos filmes, né? E às vezes você também consegue ver pensamentos que parecem novos, porém não tem nada de novo, assim. É apenas uma reciclagem de algo que já foi extensamente pensado no século XVIII. Eu estava estudando um pouco, assim, hoje de manhã, e ele tava falando sobre Platão, né? Daí fala sobre o veganismo de Platão. Que o Platão, ele, tipo, falava assim, não, que você não pode comer carne. Na verdade, ele fala que ele não incentiva nada que sangue, né? Porque isso, tipo, vai desgastar o planeta, assim, sabe? Tipo, se você tá, tipo, consumindo... E você tem que... A sociedade, ela vai, tipo, precisa, tipo, viver num equilíbrio, assim. Se você tá demandando muito luxo, você vai precisar ter gente para te servir, você vai precisar de mais terra, mais recurso. Isso aí não é sustentável, tipo, uma hora vai dar ruim.
E aí assim, hoje em dia a galera tá vivendo essa mesma pira, assim, né? Tipo, o ecologismo, né? Tipo, e aí você vai ver o cara tava falando lá, tipo, sei lá quantos anos antes de Cristo, né? A mesma coisa. Eu fiquei, caralho, que loucura. Platão pegando. E após você comeu carne enquanto estava lendo. Não, enquanto estava discutindo nessa reunião, que estava aqui, ó. Um tipo de carne. Ao contrário de Platão. Não, aí que nem Platão falou, eu assim, ó. Não sou eu, é Platão. Foi hoje? Deixa eu agradecer os patrocinadores aí, rapidão. Boa. Calma aí. Esse é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba e Ministério do Turismo. Muito bem, galera. Valeu. Massa.